Bom, eu sou niteroense, tenho 27 anos, sou formada em publicidade e propaganda faz mais ou menos uns 7 anos e toda a minha carreira eu fiz o marketing digital e lá em 2018, 19 eu comecei a pensar em empreender, né, que foi quando a Gestar começou a surgir como empresa na minha vida. Então hoje eu estou como empreendedora, como CEO da Gestar e fundadora, mas sou filha da Fabiane, irmã do Pedro Lucas, que também tem muito a ver, né, com a minha história e com a história da Gestar. E é isso. Tá, mas o que levou uma publicitária a empreender numa empresa como a Gestar? Essa história ela vem muito antes de eu entrar na faculdade, né? Quando eu tinha 13 anos, meu irmão nasceu. E eu sempre fui filha única, né? Até os 13 anos. E sempre pedi muito um irmão. Então, quando a minha mãe finalmente ficou grávida, eu fiquei muito animada, acompanhava ela em todas as situações, ultra, consultas e tudo mais. E, infelizmente, no parto, ela sofreu uma violência obstétrica. E aí, o meu irmão saiu do centro cirúrgico, mas a minha mãe ficou, né, por mais tempo. E eu lembro que a maternidade estava lotada, né, da minha família, e todo mundo muito feliz com o meu irmão ali, eu também. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, meu Deus, cadê minha mãe, né? Por que minha mãe não sai de lá? E o que tá acontecendo? Por que ninguém tá perguntando cadê minha mãe? E quando ela saiu, a gente descobriu, né, que ela tinha passado ali por um erro e acabou que ela foi para casa, né, um pouco mais debilitada do que a gente imaginava e aquilo tudo me impactou demais, né? Eu me perguntava muito por que aquilo tinha acontecido logo com a minha mãe. E então, desde esse momento, eu comecei a ficar muito curiosa com as outras histórias de parto da minha família, né? Então, eu comecei a perguntar à minha avó, eu comecei a ficar mais atenta a conversas, né, da minha mãe com as amigas, das minhas tias, primas, e comecei a entender que a maioria delas tinha algo negativo para relatar em relação a essa assistência, fosse durante a gestação, fosse no parto ou fosse no pós-parto. Então, eu acumulei essas histórias e fui guardando dentro de mim um certo pavor em ter filhos, porque eu não queria ter que passar por isso. E quando eu estava ali com 17 para 18, eu entrei na faculdade e uma das minhas primas teve uma história respeitosa, né, de parto e de assistência na gestação. E foi quando eu fui conversar com ela para entender que mundo é esse, né? Como que ele funciona, como que ela tinha conseguido, como que ninguém da minha família tinha conseguido até então. E aí ela me falou que ela precisou se informar demais, estudar muito e aí sim buscar uma equipe que tivesse de acordo com aquilo que ela queria, né? Com o que ela desejava para o parto dela. E eu virei uma louca do parto. Eu simplesmente comecei a assistir muito vídeo de parto, ler muita coisa sobre parto e entrar nesse meio. As minhas amigas ficavam, meu Deus, gente, mas a gente nem vai ser mãe agora, a gente tem 17 anos, o que você tá fazendo? Eu falei, gente, mas isso é lindo, como vocês não olham pra isso, como vocês não querem saber? E fui fazendo a faculdade de publicidade, porque eu também sabia que eu queria ser publicitária, mas durante a faculdade eu fui tentando pensar que caminho eu poderia seguir para trabalhar com parto. Meu foco era parto apenas, né? E depois foi abrindo para gestante, mães, etc. E quando eu tava meio que no finalzinho da faculdade, eu fiz um intercâmbio de inovação empresarial e fui estudar no México. E aí, lá, de novo, voltei com o assunto partos para todas as minhas amigas, sejam mexicanas ou de outros países, e comecei a tentar entender com elas como é que era, né? O que elas achavam, como é que era a opinião delas sobre isso. E fui vendo que no Brasil a gente tinha naturalizado demais a violência, principalmente a violência obstétrica. E era como se fosse ossos do ofício, né? Então, eu tenho que viver isso para ser mãe, porque é assim que é. E eu comecei a pensar que cultura, apesar de difícil, a gente muda. E quando eu voltei, eu entrei num curso de doula. Então, eu me formei doula ao mesmo tempo que eu me formei na faculdade. E a Gestar foi meu projeto de TCC. Então, eu escrevi a Gestar como uma forma de unir as duas coisas, né? Como eu seria publicitária e como eu também seria doula e como eu conseguiria levar informação de qualidade, profissionais de qualidade para essas famílias que estão buscando esses atendimentos humanizados. Gostou do vídeo?
Então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal do Voz Afro. Tem uma galera que está aqui que nos acompanha que não é inscrito no canal ainda. Então clica aqui em inscrever-se, clica também no sininho, ativa as notificações para você ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais.